O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos nesse nosso retiro espiritual, que é o tempo da Quaresma. Este grande tempo que a Igreja nos propõe para que nós realmente busquemos com mais intensidade a nossa conversão, a mudança de vida. Nesta caminhada quaresmal nós temos uma meta, e a nossa meta é sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós vivemos em comunidade. Para que a vida de comunidade nos ensine a sermos imitadores de Cristo Jesus. Mas a gente sabe que nessa caminhada de conversão são muitos os desafios, são muitas as lutas. E parece que o principal ou o maior obstáculo para que a conversão realmente aconteça na minha vida, quem é? Eu mesmo. Que muitas vezes sou dominado pela minha preguiça, pela minha vaidade, pelo meu orgulho. Por isso São Paulo nos diz na segunda leitura de hoje que nós precisamos continuar firmes no Senhor. Porque quando nós decidimos nos converter,
quando nós optamos e decidimos ser homens e mulheres novos, nós vamos enfrentar muitas dificuldades e lutas. E aí nós vamos pensar em desistir, nós vamos pensar em voltar atrás, nós vamos pensar em abandonar o barco. Isso não é para mim, isso é muito difícil, isso me custa muito, é melhor abandonar, é melhor voltar para a vida velha. E aí São Paulo hoje nos diz, não importa o que aconteça, continuai firme no Senhor. É exatamente no Senhor que nós precisamos viver. Porque se nós não estivermos no Senhor, nós não aguentamos o fardo. Se nós não construirmos a nossa vida no Senhor, nós não aguentamos as dificuldades. Quantas vezes nós olhamos para a nossa comunidade e vemos irmãos e irmãs que foram embora, que abandonaram o barco, que abandonaram a caminhada. Por quê? Porque ao invés de construir a vida no Senhor, construir uma vida em coisas, em pessoas. E aqui São Paulo vai dizer que a nossa construção só vai para frente, a conversão só será verdadeira na nossa vida se a base da nossa vida for Jesus. Porque se não for Jesus, se nós nos decepcionamos, a gente abandona tudo. Se nós somos traídos, nós abandonamos tudo. Se nós não somos compreendidos, abandonamos tudo. Se a nossa base não for Jesus, se o nosso chão não for Jesus, se nós não estivermos em Jesus, qualquer coisinha vai ser motivo para a gente desistir da nossa caminhada. E o cristão não pode de maneira alguma desistir por qualquer motivo, porque Jesus teve todos os motivos para desistir, mas nunca voltou atrás. Jesus foi capaz de suportar todas as coisas. E será que nós não somos capazes também de suportar alguns fardos por amor a Ele? Será que nós também não somos capazes de suportar algumas dificuldades e algumas provas por amor a Ele? Agora, é verdade que São Paulo, ele diz assim, olha, sede meus imitadores. Por que São Paulo diz isso? Porque depois que São Paulo encontrou-se com Jesus, ele viveu de uma maneira tão unida a Jesus, tinha uma comunhão tão profunda com Jesus, que ele chegou ao ponto de dizer, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. São Paulo está dizendo, olha, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. E esse deve ser o nosso objetivo enquanto cristão. Eu preciso desejar cada dia mais ser parecido com Jesus, ser semelhante a Jesus. Se nós estamos aqui na comunidade e não buscamos esta semelhança com Jesus, nós estamos perdendo tempo. Nós estamos aqui na comunidade exatamente para isso, para que Cristo seja tudo em mim, para que Cristo me transforme por inteiro, para que eu seja exatamente igual a Cristo Jesus. Para dizer como São Paulo, não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim, é Cristo que pensa em mim, é Cristo que age em mim, é Cristo que escolhe em mim. É esse o sentido da nossa caminhada cristã. Mas São Paulo diz na segunda leitura de hoje, agora eu repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. São Paulo está dizendo que na comunidade existem aqueles que querem imitar Jesus e aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E quem são os inimigos da cruz de Cristo? São aqueles que estão na igreja, que estão na comunidade, mas não buscam a conversão do coração. São aqueles que estão na comunidade, estão no trabalho pastoral, mas que continuam vivendo a vida como o mundo vive. São aqueles que fazem, mas não assumem a vida nova que Cristo Jesus nos propõe. Não assumem a cruz, não assumem a caminhada
do fardo, da entrega, da doação. Os inimigos da cruz de Cristo são aqueles que até estão dentro da igreja, mas que lá fora continuam vivendo como se não conhecessem Jesus. Ou pior, são aqueles que querem trazer para dentro da igreja os esquemas do mundo, o pensamento do mundo, a dinâmica do mundo. E São Paulo diz: não, nós não podemos agir como age o mundo, porque nós somos cidadãos do céu. A igreja não pode reproduzir aquilo que o mundo já faz. Viver da mentira, viver da falsidade, viver do egoísmo, viver da malícia, viver da confusão, viver da briga. Pelo amor de Deus, nós somos cidadãos do céu. E como cidadãos do céu, os nossos princípios são outros, nossos valores são outros, e a nossa conduta também precisa ser outra. Nós não podemos mais nos comportar como inimigos da cruz de Cristo. Porque muitas vezes nós encontramos a seguinte situação: a pessoa dentro da igreja faz, como um desencargo de consciência, para depois fazer o que quer lá fora. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo, porque Jesus nos ensina que a primeira coisa que nós precisamos buscar é a conversão do nosso coração, é a mudança da nossa vida, é a mudança da nossa mentalidade. E hoje de manhã já preguei na São Paulo e vou repetir aqui também. Sabe por que existem os trabalhos pastorais? Por que existem os movimentos, as associações dentro da igreja? Tudo isso, pastoral, movimento, associação, grupo disso, grupo daquilo, são caminhos que Deus nos propõe para que nós nos tornemos pessoas melhores. O nosso trabalho pastoral, ele só tem sentido se ele me ajuda a ser uma pessoa melhor, se ele me ajuda a ser uma pessoa mais simples, mais pobre, mais obediente, mais dócil. E acho que hoje nós podemos nos perguntar: no meu trabalho pastoral, ou o meu trabalho pastoral, tem me ajudado a ser uma pessoa melhor? Meu trabalho pastoral tem me ajudado a ser uma pessoa mais cristã? No meu trabalho pastoral eu tenho tido atitudes cristãs ou não? Porque senão, meus irmãos, nós estamos perdendo tempo. Porque senão nós estamos perdendo tempo. E é isso que São Paulo diz: se vocês estão comprometidos com a obra, se vocês estão na comunidade, vivam como cidadãos do céu, rompendo com o esquema do mundo, sem fazer coisas escondidas, sem viver na mentira, sem viver na falsidade, sem viver na confusão, sem viver na agressividade, sem viver nas coisas que o mundo propõe. É preciso que a nossa caminhada cristã nos ajude a sermos verdadeiramente cidadãos do céu. Acho que hoje nós podemos nos perguntar: quando as pessoas olhem para a minha vida, me veem como um cidadão do céu? São Paulo está dizendo: olha, tem esse povo que é inimigo da cruz de Cristo, mas que vivem com os pensamentos da terra, só pensam nas coisas terrenas. E nós que estamos na comunidade, que pertencemos a uma comunidade, nós não podemos ser mundanos. Jesus mesmo diz na oração sacerdotal no Evangelho de São João: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas não podemos ser mundanos. E o que é ser mundano? Ser mundano é ser sujo, é compactuar com esquemas errados, é viver uma fé de aparência, uma religiosidade de aparência, que faz de conta, da boca para fora. E não é isso que o Senhor nos propõe, não. O Senhor nos propõe um caminho de conversão. Por isso nós estamos na Quaresma, porque nós precisamos mudar de vida. Só que a conversão só vai acontecer se nós levarmos a sério a nossa vida com Deus.
A conversão não é mágica, a conversão é graça de Deus e esforço do meu coração. Você está se esforçando para ser um cidadão do céu? Eu estou me esforçando para ser um cidadão do céu, para buscar as coisas do céu? Ou eu tenho vivido apenas nas minhas coisas terrenas, com pensamentos sujos, atitudes sujas, conduta suja? Precisamos abrir nosso coração para a caminhada de conversão. Por isso hoje Jesus, no Evangelho que ouvimos, sobe ao monte para rezar. E durante a sua oração, Jesus é transfigurado. E Jesus chama para esta experiência 3 dos seus discípulos: Pedro, Tiago e João. Às vezes nós podemos nos perguntar, mas por que Jesus tem tanta preferência por Pedro, Tiago e João? Porque nos momentos mais decisivos de sua vida, lá estão Pedro, Tiago e João. Alguns dizem assim, porque Jesus gostava mais dos 3. Mas essa resposta não é totalmente verdade. Jesus chama Pedro, Tiago e João porque dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, os 3 eram os que tinham mais dificuldade para compreender a proposta de Jesus. Pense Pedro, quando Jesus fala para Pedro que Jesus vai ter que passar pela cruz, vai ter que ser morto, vai ter que sofrer, o que é que Pedro fala? Que Deus não te permita tal coisa, Senhor. Na verdade, Pedro tenta afastar Jesus do caminho de fidelidade ao projeto do Pai. E quantas vezes nós também somos um pouco de Pedro? Senhor, cruz não, problema não, dificuldade não. Vamos achar um caminho mais fácil, vamos achar um caminho mais curto, vamos achar um caminho que não seja tão exigente. Depois Tiago e João, que nos diz a palavra de Deus, eram filhos de Zebedeu e tinham como apelido Boanerges, os filhos do trovão. E muitas vezes a gente pensa João, discípulo amado, como doce, fino, até meio afeminado. E não é verdade, porque João era filho do trovão, alguém do pavio curto, alguém quente, né? Alguém que era intenso nos seus sentimentos. E o que fazem Tiago e João? Eles vão até a mamãe deles, né? Isso não está propriamente escrito no Evangelho, mas subentendido. E aí a mãe de Tiago e de João vai até Jesus e faz o quê? Senhor, eu só quero pedir uma coisa para você. Quando chegar o seu reino, coloca um dos meus filhos à sua direita e o outro dos meus filhos à sua esquerda. Só isso. Dá para eles os melhores lugares. E quantas vezes nós também somos como Tiago e João? Buscamos no nosso coração ser valorizados, reconhecidos, aplaudidos, queremos os melhores lugares, queremos estar por cima de tudo, queremos ser os bons, os melhores, isso e aquilo, os famosos, os não sei o quê. Eu acho que hoje o Evangelho também nos ensina que todos nós carregamos um pouco de Pedro, de Tiago e de João. Quantas vezes nós queremos um caminho mais fácil? Senhor, eu não quero cruz, não quero dificuldade, não quero provação. Se eu puder, eu aperto um botãozinho e aí está tudo resolvido. Se eu puder, eu aperto uma tecla e aí, dias difíceis, dias de luta, dias de dificuldade, para quê? Vamos fazer tudo que tudo acabe com sombra e água fresca. Ou se não, somos como Tiago e João. Senhor, não dá um jeitinho aí da gente ter um cargo bom, uma função boa, que a gente se sente nos lugares de honra, de destaque, de aparência. E aí Jesus faz o quê? Pega exatamente os 3 que comiam com Jesus, dormiam com Jesus, conviviam com Jesus, mas não entendiam nada de nada de nada. Pega os 3 e leva os 3 para a montanha, para que os 3 contemplem a transfiguração.
Jesus quer ensinar os 3 discípulos, e também eu e você, não é a glória do mundo, não é a glória dos aplausos, da facilidade, do ser reconhecido, do ser exaltado, de ter os melhores lugares, de ter as melhores coisas. A glória a qual Jesus chama os seus discípulos é exatamente essa: morrer para mim mesmo, para que Deus seja tudo em mim. Morrer para mim mesmo, para que Cristo apareça, a glória de Cristo apareça. Jesus está dizendo para Pedro, Tiago e João: olha, nós vamos passar pela dificuldade, nós vamos passar pela cruz, nós vamos passar pela dor, mas creiam que tudo vai valer a pena. E é isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Sim, nós vamos enfrentar a cruz, nós vamos enfrentar a dor, nós vamos enfrentar as dificuldades, mas não percam esta certeza: a morte temporária vai valer a pena. Não troquem a glória do mundo, ou melhor, não troquem a glória de Deus pela glória do mundo. Não troquem aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. E aí o Senhor dizendo para Pedro, Tiago e João: é preciso que vocês morram para vocês, para que Deus resplandeça na vida de vocês. Eu preciso morrer para o meu orgulho, para que Cristo apareça. Morrer para a minha vaidade, para que Cristo apareça. Morrer para a minha malícia, para que Cristo apareça. E assim vai ser na minha e na sua vida. E hoje nós podemos nos perguntar: quem é que tem aparecido na minha vida? Eu ou Cristo? Quem é que tem sido revelado na minha vida? Eu ou Cristo? Se o mundo nos diz que nós precisamos ser vistos, nós precisamos ter seguidores, nós precisamos ter curtidas, nós precisamos expor a nossa vida, o Evangelho e Jesus nos propõe um outro caminho. Seja pequeno, morra para você mesmo, seja pobre, seja simples, porque quando você morrer para você mesmo, aí a glória do Senhor será revelada na sua vida. Enquanto eu for cheio de mim mesmo, quem vai aparecer sou eu e não Cristo. Enquanto a nossa comunidade for cheia de nós mesmos, quem vai aparecer somos nós e não Cristo. E na sua vida, quem tem aparecido? Quem tem sido revelado? Você ou Cristo? Por isso precisamos subir a montanha da transfiguração, porque precisamos ser transfigurados. Olhando hoje para o seu coração e para a sua vida, responda a esta pergunta: o que ou quem na minha vida tem me impedido de revelar verdadeiramente a face de Deus? O que ou quem hoje tem me impedido de ser verdadeiramente uma manifestação da presença de Deus? Talvez um vício, talvez uma limitação, talvez uma postura, não sei. Talvez eu não consiga revelar a glória de Cristo, a presença de Cristo, por causa do meu orgulho, talvez por causa da minha malícia, talvez por causa da minha preguiça, talvez por causa da minha irritação. Então precisamos lutar e combater, para que esta situação, esta limitação, este pecado, não ofusquem a presença de Deus em nós. E aí Jesus nos ensina como é que nós seremos transfigurados. Num passe de mágica? Não. Jesus nos ensina no Evangelho de hoje que a transfiguração acontece quando nós nos comprometemos com duas vias. Primeiro, a via da oração. A via da oração. Diz o Evangelho que enquanto Jesus rezava, ele mudava de aparência. Muitas vezes nós não nos convertemos verdadeiramente porque nós não estamos rezando como deveríamos rezar. Nós só vamos ser transformados em Cristo pelo caminho da oração. A oração nos transforma. E aqui é aquela coisa: o cristão que não reza vira bicho. O cristão que não reza
tem atitudes animalescas. E quantas vezes nós temos atitudes animalescas na nossa convivência porque não rezamos? E aí, quando nós deixamos de rezar, uma vida de oração, não estou falando de uma rezadinha, estou falando de uma vida de oração autêntica. Aí, de repente, um problema, a gente desce os cachorros e xinga todo mundo. De repente, qualquer probleminha, a gente vai e ofende um, e xinga o outro, e bate no outro, e quebra o outro. Por quê? Porque abandonamos a vida de oração. Se nós realmente queremos ser diferentes, ser transfigurados, se nós queremos realmente nos converter, não podemos nos esquecer da oração. E aqui não estou falando de uma oraçãozinha, estou falando de você se colocar diante do Senhor, exatamente como você é, exatamente como você está, e dizer: Senhor, me quebra, me refaz, mostra para mim que está errado dentro de mim. Porque às vezes nós nos colocamos em oração e ficamos: Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Não. Uma oração que consiste em se colocar diante dele e dizer: Senhor, eu estou disposto. Se quiser, se for preciso, quebra as minhas pernas, mas me ajude a ser diferente. Eu não aguento mais ser do mesmo jeito. Eu não aguento mais continuar sendo do jeito que eu estou sendo. Essa oração corajosa, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas se eu sei que é para o meu bem, eu estou disposto a assumir isso. Segunda via para que a transfiguração aconteça na nossa vida: escutar o que Jesus nos diz. E escutar significa entrar pelo nosso ouvido e conservar no nosso coração a palavra de Deus. Nós só seremos verdadeiramente diferentes, transfigurados, se acolhermos a palavra de Deus no mais profundo do nosso coração e se nós permitirmos que esta palavra nos gere, nos lapide, nos pode, nos molde, nos mude. Que durante esta semana nós possamos, assim como Pedro, Tiago e João, que nós possamos contemplar esta obra da transfiguração e deixar que Deus vá nos mudando. O exercício espiritual para esta semana: na primeira semana, o nosso exercício era viver as 3 obras de misericórdia corporal: dar de comer, dar de beber e vestir os nus. Nesta semana, o exercício espiritual que eu proponho para nós, não para vocês, é um momento de oração diário de 1 hora. Para esse momento de oração, você vai precisar da sua Bíblia, de uma imagem do crucificado e de um espelho pequeno. Você vai parar tudo o que você está fazendo, pegar esses 3 materiais, se colocar em oração, invocando o Espírito Santo de Deus, e você vai gastar 1 hora contemplando a palavra, o crucificado e o espelho. Vai colocar a palavra de Deus no centro, a cruz do lado esquerdo e o espelho do lado direito. E você vai fazer o seguinte exercício de fé: o que me impede hoje de ser igualzinho a Cristo Jesus? Porque na verdade não deveria existir diferença. Olhar para o Cristo e olhar para mim, deveríamos ver a mesma coisa. E isso é possível, porque os santos experimentaram isso. De modo especial São Paulo, que dizia: é Cristo que vive em mim. Olhar para o espelho, olhar para o crucificado. O que hoje me impede de ser como Ele? O que hoje me impede de ser parecido com Ele? O que hoje me impede de ser semelhante a Ele? Se nós conseguirmos fazer isso, os 7 dias dessa semana serão 7 horas de oração profunda, onde eu não vou pedir coisas egoístas, onde eu não vou pedir coisas passageiras,
eu vou pedir algo que será conservado para a eternidade. Senhor, eu quero ser mais parecido com o Senhor. Pode ter certeza que se você se colocar fielmente nesse exercício, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e vai mostrar para você o que é que não está legal, o que é que precisa ser mudado, o que é que precisa ser transformado. E assim, nós então vamos crescendo na nossa caminhada de conversão. Precisamos ser transfigurados. E ser transfigurado significa morrer para mim mesmo, para que Cristo seja tudo em mim. Que Deus nos ajude e que nesta semana possamos viver com mais fervor, com mais ardor a nossa caminhada de fé. Mestre, bom é estarmos aqui, reunidos bem perto de Ti, no silêncio e na paz. Mestre, reunidos no amor, nós viemos ao Monte Tabor para em Ti repousar, e nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Mestre, ao sairmos daqui, Mestre, ao sairmos daqui, nós queremos Teus passos, nós queremos Teus passos seguir, com sementes nas mãos. Mestre, Mestre, nós queremos plantar o Teu reino em todo lugar e crescer como irmãos. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. E nós cantaremos a mesma canção, unidos no mesmo coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,